esse olhar de certeza, por isso caminho sem pressa. Eu sempre renasço das cinzas, guardei um sorriso pro fim. Eu canto e carrego bandeira, eu toco viola e tambores. Eu vivo tranquilo e confio, eu quero é saber mais de Cristo. Essa confiança que me põe de pé, palavra proclamada em meio à indizível dor, está consumado. Me agarro a esse brado e vejo o sorriso de Deus sobre mim. Cordeiro imaculado que se ofereceu, com preço de seu sangue conquistou a minha paz. Tudo isso me basta. De pé como um filho, recebo o beijo e a bênção de Deus. Por isso esse olhar de certeza, por isso caminho sem pressa. Eu sempre renasço das cinzas, guardei um sorriso pro fim. Eu canto e carrego bandeira, eu toco viola e tambores. Eu vivo tranquilo e confio, eu quero é saber mais de Cristo. Por isso esse olhar de certeza, por isso caminho sem pressa. Eu sempre renasço das cinzas, guardei um sorriso pro fim. Eu canto e carrego bandeira, eu toco viola e tambores. Eu vivo tranquilo e confio, eu quero é saber mais de Cristo. Meus queridos irmãos e irmãs, graça e paz em Cristo, nosso Senhor. Como nós acabamos de ouvir, a nossa confiança está baseada, ligada, diretamente ligada àquilo que cremos. Portanto, é importantíssimo confessar a nossa fé. E este é o tema do nosso estudo de hoje, dando sequência à série sobre os tipos de igreja. Hoje nós vamos falar sobre a igreja confessional, nossa confiança, a nossa vivência diária na fé cristã, baseada naquilo em que cremos, na palavra do Senhor. Muito bem, eu quero convidar você a orarmos juntos agora, depois vamos ler a palavra e nela meditar. Feche os seus olhos. Vamos falar com Deus. Querido Deus, nosso Pai, nós, ó Deus, te louvamos porque o Senhor se revelou a nós de uma forma especial através de Cristo e por meio da sua palavra, para que nós pudéssemos hoje, baseado no registro da tua vontade para nossas vidas, viver, ó Deus, o nosso dia a dia,
Obrigado, ó Deus, porque podemos confiar em Ti, baseados, ó Deus, no que o Senhor já nos revelou, no que o Senhor já disse, nas promessas do Senhor. E nós, ó Deus, com alegria confessamos a nossa fé em Ti. Essa fé, ó Deus, que o Senhor mesmo tem mantido e que tem, ó Deus, nos ajudado, cooperado, para que superemos as barreiras, para que lidemos, ó Deus, com as dificuldades do nosso dia a dia. Nós entregamos as nossas vidas, as nossas famílias, tudo o que temos, tudo o que somos em Tuas mãos, pedindo a Tua graça, a Tua direção, porque sem Ti nós nada podemos fazer. Abençoe-nos agora, Deus, nas considerações sobre a igreja confessional e como isso é importante para a vivência cristã. Abra o nosso entendimento, ó Deus. Que Teu Espírito nos ensine, nos faça crescer diante do Senhor e que isso, ó Deus, molde os nossos passos. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, meus irmãos, vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 16. Nós vamos ler do verso 13 ao verso 18. Repetindo, Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 13, a partir do versículo 13. Um texto que fala da confissão de Pedro. E o texto sagrado nos diz: Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: Quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: Uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. E finalmente o verso 18 nos diz: Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A pedra, aqui citada por Cristo, sobre a qual ele edificaria a sua igreja, e a está edificando, é a confissão feita pelo apóstolo Pedro. Meus irmãos, nós estamos na semana em que vamos comemorar, agora no último dia do mês, a Reforma Protestante. Um evento que cremos foi dirigido por Deus para que houvesse um retorno às bases bíblicas, um movimento, portanto, não de criação de coisas novas, mas um momento de retorno à verdade da Escritura Sagrada. E é importante, irmãos, analisarmos à luz disso a igreja confessional, a igreja que deve ser confessional. Ainda mais, irmãos, porque nós estamos vivendo dias em que a tendência de ser indefinido parece que virou moda, né? De um modo especial no ambiente acadêmico, nos centros de ensino, mas isso vai chegando até a igreja, vai alcançando tudo e todos. Fora da igreja é assim, dentro da igreja também. Na universidade, por exemplo, as críticas contra quem se enxerga detentor da verdade são críticas duras, principalmente nas chamadas ciências humanas, né? Veja que nós não estamos aqui criticando as opiniões contrárias. O cristianismo não veda os olhos e fecha os ouvidos para opiniões divergentes, não é? O cristianismo não fecha a porta para a consideração de dados que aparentemente são conflitantes, né? Antes de se chegar a uma conclusão, de forma alguma. Olhar os dois lados, ou até mais lados de uma pesquisa, é acadêmico. E aqui nós não estamos falando sobre isso, não está em julgamento aqui no que estamos dizendo. Porém, nós estamos falando da tendência danosa ao extremo de considerar correto, de considerar, vamos dizer, acadêmico, quem traz mais questionamentos do que soluções. Você já deve ter percebido isso. Muita gente hoje em dia
dentro, fora da igreja e dentro também, parece que apresenta mais questionamentos do que soluções. E esses têm sido colocados num pedestal, né? Na pós-graduação, ainda mais do que na graduação, o chique hoje em dia é fazer algumas provocações, como se diz por aí. Ou seja, quebrar paradigmas, é questionar o que se julgava certo até então, é romper tradições. Isso parece ser o que move muita gente hoje em dia. Um movimento denominado Igreja Emergente, que depois a gente, se tivermos tempo, pode até abordar aqui. Esse movimento da Igreja Emergente trouxe ao cenário eclesiástico, ao ambiente da igreja, esta mesma tendência. Qual? A tendência de ser indefinido. E eu repito, muitos crentes assimilaram isso e acham que tem que ser assim, que é assim que devem viver, viver abraçando a indefinição. Ou seja, eles não definem nada. Os analistas desse movimento, por exemplo, dizem que é difícil defini-lo devido à enorme diversidade entre os seus proponentes, né? Então, uns são teologicamente abertos, ou seja, eles são dispostos a abrir mão das doutrinas bíblicas tradicionais. Outros estão tentando ainda preservar o cerne da fé evangélica. Isso tudo, irmãos, faz com que o movimento seja, então, teologicamente indefinido. E algo que é teologicamente indefinido é algo tremendamente prejudicial para mim e para você. Para termos uma ideia, um dos maiores líderes desse movimento mesmo, chamado Rob Bell, ele ilustrou essa indefinição quando, numa entrevista, ele respondeu a quase todas as perguntas feitas com outras perguntas. Ele se esquivava de afirmar categoricamente no que é que ele cria, no que é que ele acreditava, e a tendência sempre era dizer assim: será que é assim mesmo? Respondendo a perguntas com mais perguntas. Entretanto, irmãos, não é só a tendência pós-moderna dentro da igreja que traz indefinição teológica. A marca das igrejas pentecostais e neopentecostais é essa também. É a ausência de confissões. Eu não estou dizendo aqui que nas igrejas pentecostais e neopentecostais não temos ali irmãos. Temos irmãos na fé. Gente muito sincera diante de Deus, muito devotada até. O que eu estou dizendo aqui, repito, é que a maioria, a marca da maioria das igrejas pentecostais e neopentecostais é justamente essa indefinição, a ausência de confissões de fé. Quando elas possuem algum documento de fé, algum documento com pontos doutrinários, estes documentos são muito abrangentes e exercem bem pouca autoridade sobre o ensino da igreja. Há igrejas evangélicas que não se preocupam em manter uma única linha de ensino. Então você vai numa igreja dessa denominação aqui, vai em outra igreja da mesma denominação em outra cidade, você vê ensinos conflitantes, falta de uma confissão de fé, falta, ou melhor, é a presença da indefinição teológica. E até mesmo olhando para nós, até mesmo no protestantismo tradicional, com igrejas que chegaram ao Brasil no século XIX ainda, nós vemos que muitos têm se esquecido da sua herança teológica. Muitos têm feito pouquíssimo uso dos documentos confessionais, não é? E de novo, como eu disse no início, na semana em que celebramos mais um ano da Reforma Protestante do século XVI, movimento que firmou as bases, ou reafirmou as bases da fé cristã, nós precisamos citar isso aqui, irmãos. Porque essa indefinição teológica gera igrejas com membros que pensam muito distintamente e essa postura não traz firmeza na fé. Nós precisamos de mais definições de fé. Precisamos resgatar o valor dos credos e das confissões para que as igrejas, nossas igrejas, sejam menos diversificadas naquilo que é essencial e haja um ajuste, firmeza. Então a gente, com o estudo da igreja confessional, nós queremos estudar a Bíblia, a história da igreja, um pouco, né? Nós não temos muito tempo aqui
na nossa devocional para isso, mas abordar algo, pelo menos, da história da igreja para entendermos a necessidade da igreja ser confessional. Não é? Precisamos resgatar isso, irmãos. Como presbiterianos que somos, membros da Igreja Presbiteriana do Brasil, não é? Nós somos confessionais, mas muitos parece que têm se esquecido disso, ou têm abandonado isso, olhado para isso com desdém. Nós temos documentos de fé, irmãos, são chamados símbolos de fé. Gente de Deus, há séculos atrás, se debruçou sobre as Sagradas Escrituras para formular as bases da nossa fé. É claro que a palavra de Deus é que está acima desses documentos, mas eles nos servem de parâmetro para estudarmos justamente as Sagradas Escrituras. Os nossos símbolos de fé, os símbolos de fé aceitos pela IPB, pela Igreja Presbiteriana do Brasil, são o Breve Catecismo de Westminster, o Catecismo Maior, a Confissão de Fé, documentos preciosos que nos dão firmeza na fé. Então nós precisamos parar para analisar isso. Hoje eu quero dar o start, iniciar as considerações sobre a igreja confessional. Aliás, você sabe que iniciamos há alguns domingos, nos cultos de domingo, o estudo do livro de Atos com o tema A Igreja que Devemos Ser. Tudo isso se encaixa aqui no que nós queremos falar também. Agora, vamos começar respondendo a uma pergunta crucial. O que é que a Bíblia diz sobre confessar a fé? O apóstolo Paulo explicita essa necessidade de verbalizar a nossa confissão de fé, verbalizar a nossa fé. Romanos 10, 9 e 10, ele fala disso. Onde há fé é preciso que ela seja professada. O Senhor Jesus, nosso Redentor, ele espera que cada um de nós o confesse publicamente. Isso está em Mateus 10, isso está, claro, ali em Lucas 12. O relato de Lucas 12, aliás, afirma que isso deve ser feito, inclusive, diante das autoridades. Pedro também, o apóstolo Pedro, mostrou essa ousadia quando ele professou diante das autoridades judaicas a salvação somente em Cristo. Porém, Pedro sabia que confessar a fé não envolvia somente a ousadia de fazer isso publicamente. E o nosso texto, irmãos, o texto que lemos agora há pouco, afirma a necessidade de uma confissão ser precisa nas suas afirmações teológicas. Jesus levanta a pergunta mais importante para a nossa salvação, uma pergunta que define a identidade do Nazareno, está aqui no versículo 13 do texto que lemos. A pergunta de Jesus a seus discípulos foi: quem diz o povo ser o Filho do Homem? Jesus não era ignorante quanto à opinião dos outros, Ele é onisciente, sabe de todas as coisas. Mas Jesus queria levar os discípulos a ponderar sobre as percepções das pessoas acerca dele. Ele não estava perguntando sobre o que a oposição pensava dele, o que pensavam os adversários da fé. Não. Ele queria a opinião dos que se mostravam favoráveis ao seu ministério. Quem diz o povo ser o Filho do Homem? O povo, os demais seguidores dele. Diante dos milagres, dos ensinamentos de Jesus, alguns julgavam que ele era uma reencarnação de João Batista. Outros achavam que Jesus seria um retorno de Elias, conforme a profecia de Malaquias. Aliás, não simplesmente alguém que operasse no poder de Elias, como João Batista, mas alguns acreditavam que ele fosse o próprio Elias. Um terceiro grupo atribuía a Jesus, como lemos, o título de algum outro grande profeta, como Jeremias. Essas três opiniões, irmãos, atribuíam, porém, a Jesus somente o status de precursor do Messias, Então vem a pergunta aos discípulos: mas vós, quem dizeis que eu sou? Essa pergunta era importante não só diante das opiniões de outros, mas porque alguns dos discípulos tinham duvidado. E até mesmo os 12 já tinham manifestado uma pequena fé. Foi então que Pedro, com a impetuosidade que lhe era própria, ele falou em nome do grupo: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo.
Pedro acreditava em Jesus como tão esperado Messias. E essa confissão, irmãos, foi tão precisa, tão distinta da opinião de outros interessados ali em Jesus, que ele disse que o homem Pedro, o ser humano Pedro, não poderia ter chegado a essa conclusão sozinha, né? Foi obra extraordinária do Pai. Jesus disse, porque não foi carne e sangue, bem-aventurado é Simão, porque não foi carne e sangue que revelaram isso para você, mas foi o meu Pai que está nos céus. Obra extraordinária do Pai na mente, no coração de Pedro. E essa passagem, irmãos, não é a única a destacar a importância de professarmos a nossa fé de maneira precisa. O Novo Testamento demonstra essa preocupação com uma fé correta em vários textos. A confissão Jesus é Senhor é antiga e ela é definidora, né? Com o advento, o surgimento de problemas teológicos na caminhada da igreja, e isso está exposto no Novo Testamento. Podemos falar aqui do legalismo judaico, da heresia de Colossos, daquele início do gnosticismo que o apóstolo João combateu. Com o surgimento disso tudo, confissões mais elaboradas tiveram que surgir. E nós temos essas confissões aqui relatadas no Novo Testamento, 1 Coríntios 15, Filipenses 2, Colossenses 1, 1 Timóteo 3, 1 João 4. Infelizmente não temos tempo aqui de ler todos esses textos. O que fica exposto, então, é que não basta simplesmente ter fé. É preciso expressar o corpo de doutrinas que define a nossa fé e fazer isso corretamente, não é com base nas Sagradas Escrituras. Você se lembra da conversa de Jesus com Nicodemos, não se lembra? O Senhor Jesus conversando com Nicodemos, isso ilustra muito bem o que nós estamos falando aqui. Diante de muitos que criam, mas não de modo a entender, Jesus confronta Nicodemos quanto à maneira de entrarmos no reino, quanto à obra do Espírito, quanto à missão de Cristo. E Jesus expressou a Nicodemos a importância de crer corretamente. Por isso, irmãos, somos exortados a lutar pela fé. Eu até encorajo você, leia de novo João capítulo 2, João capítulo 3, para ver essa conversa de Jesus com Nicodemos. Vá para Filipenses capítulo 1, para 2 Timóteo 4, para Judas, versículo 3, e você vai ver que a temática, uma das grandes temáticas do Novo Testamento, foi essa, a de lutarmos pela fé e a de guardarmos a fé. Fé aqui no sentido de um corpo de ensinamentos que são básicos da fé cristã. Precisamos lutar por isso e guardar isso e expressar isso, confessar a Cristo. E significa tudo isso. É claro que ortodoxia, doutrina correta, só isso não define uma boa confissão. Além de bom conteúdo, nossa confissão precisa ser acompanhada de confiança. E isso nos remete ao cântico, né, do início aqui da devocional de hoje. Nós confiamos porque nós temos a nossa fé baseada em solo seguro. Quando nós não temos uma fé baseada em solo seguro, nós vamos ter uma confiança também que chacoalha. Mas não, nós podemos ter confiança por aquilo que nós cremos. Qualquer profissão de fé genuína deve ser seguida com lealdade, com confiança. Quando Jesus ensinou duras verdades, a ponto de muitos discípulos já não mais o seguirem, ele desafiou os discípulos a se posicionarem. Você se lembra? Nós temos que nos posicionar. Pedro respondeu com uma confissão. O Senhor Jesus diz assim, olha, vocês também querem acompanhá-lo? Acompanhar essa turma? E Pedro respondeu, para onde iremos nós? Só tu tens as palavras da vida eterna e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Vejam aqui, irmãos, uma confissão de fé. Senhor, para quem iremos? Só tu tens as palavras da vida eterna. É como se Pedro, o apóstolo Pedro, estivesse dizendo assim, Senhor, nós não vamos a lugar nenhum, nós ficamos com o Senhor. Afinal, não há salvação em nenhum outro nome. Era isso o que Pedro estava nos ensinando.
Eu quero parar por aqui hoje para, se Deus assim permitir, continuar as considerações da importância de sermos uma igreja confessional no nosso próximo estudo, na próxima devocional. Mas eu quero pedir para você, estude a palavra para confessar a palavra. O protestante precisa valorizar as suas tradições. Se nós temos tradições que combinam com as Escrituras, e nós precisamos valorizar isso, irmãos. A fé que nos foi trazida, a fé que nós recebemos, ela foi defendida por muita gente na história da igreja. Não chegou aqui até nós assim do nada, não é? Não houve um vácuo entre os discípulos de Cristo e nós. Houve sim muita luta pela fé genuína, verdadeira, pela fidelidade ao ensino da palavra. Muitos homens e mulheres de Deus defenderam o que está na palavra de Deus aqui escrito, para que hoje nós pudéssemos ter isso. Valorizemos isso. Precisamos valorizar as nossas raízes históricas. Por quê? Duas coisas. Primeiro, porque isso vai nos distinguir do restante dos evangélicos do Brasil. Não é que nós queremos ser diferentes, tão somente por causa de sermos diferentes, mas é porque há muito ensino errôneo, misturado dentre os evangélicos, dentre o corpo total dos evangélicos no nosso país. E nós precisamos definir isso, a fé que nós temos. Isso vai nos distinguir, então, nesse sentido. E, em segundo lugar, também vai nos posicionar corajosamente no período que nós vivemos de tanta indefinição teológica, não é? Nós precisamos ser uma igreja confessional. Pense nisso. E eu quero convidá-lo agora a orar com a sua família. Vamos nos debruçar em oração, vamos falar com Deus e assim derramar a nossa alma, pedir pela bênção do Senhor sobre nós, sobre os nossos queridos, e não esqueçamos também de interceder uns pelos outros, pelos enfermos, pelo tempo tão difícil que vivemos, não é? Coloquemos isso diante de Deus em oração. Um abraço bem apertado, ainda que virtual, um forte abraço e que Deus os abençoe até o nosso próximo estudo, se Deus quiser.